Bom dia, meus irmãos. Olá, graça e paz. Vamos começar o nosso culto. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento e abrir a sua Bíblia no Salmo de número 76. Nós faremos essa leitura de forma alternada. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja lê os versículos pares. Leiamos. Em Judá Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Resplendente de luz, és mais majestoso que os montes cheios de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos. Diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó, o cavalo e o carro estacaram. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Os céus pronunciaste juízo, e a terra tremeu e emudeceu. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Até a tua ira contra os homens redundará em vigor, e os sobreviventes da tua ira se enfriarão. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los. Que todas as nações vizinhas tragam presentes, a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Senhor, ajuda-nos a contemplar a Tua santidade, o Teu poder, por meio da Tua palavra. Nós sabemos que Tu és grande e temível. É por isso que nesse momento nós te pedimos o Teu auxílio e Tua misericórdia. Nos ajuda a Te adorar de forma agradável. Ajuda-nos a nos aproximarmos de Ti, para adorarmos a Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Ajuda-nos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino antigo que talvez os mais novos não conheçam, mas eu queria cantar o refrão com vocês para facilitar no aprendizado, para que vocês cantem junto com a gente. O refrão é assim: mil vezes sim, mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Mais uma vez, mil vezes sim, mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador.
as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória, seu nome proclamar, mil vezes mil louvores a Cristo tributar, mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Toda honra e louvor sejam dadas ao nosso Redentor. Justo e fiel, ampara todos que o amam, grande e soberano, seu reino e domínio são eternos, compassivo e bom, nos dá a chuva e o alimento, forte e protetor, sua majestade dura para sempre. Cantem ao Senhor, pois Ele nos salvou. Aleluia, digno Ele é, salvação e glória pertencem a Ti. Honra e louvor ao Cristo que venceu, toda a criação exalta ao Senhor. Com as palmas. Justo e fiel, para todos que o amam, grande e soberano, seu reino e domínio são eternos, compassivo e bom, nos dá a chuva e o alimento, forte e protetor, sua majestade dura para sempre. Cantem ao Senhor, pois Ele nos salvou. Aleluia, digno Ele é, salvação e glória pertencem a Ti. Honra e louvor ao Cristo que venceu, toda a criação exalta o Senhor. Sua igreja canta aleluia. Aleluia, digno Ele é, salvação e glória pertencem a Ti. Honra e louvor ao Cristo que venceu, toda a criação exalta, toda a criação exalta o Senhor, toda a criação exalta o Senhor. Exaltemos o nome do nosso Deus. Essa canção que nós vamos cantar agora, ela é baseada no Salmo 121. O salmista começa com uma pergunta: de onde eu olho o horizonte, eu olho para o monte, de onde me virá o socorro? E olhando para a criação, ele tem uma resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor, o Criador de todas as coisas, é o nosso Deus, em Cristo nosso Pai. Nosso socorro vem dele.
As guerras me invadem e o sono tarda a chegar. Tu és o Criador, em Cristo nosso Pai, de ti nosso socorro vem. De dia és a sombra, à noite o nosso amparo. Enquanto descansamos, estás a trabalhar. As circunstâncias mudam, futuro tão incerto. As guerras me invadem e o sono tarda a chegar. Tu és o Criador, em Cristo nosso Pai, de ti nosso socorro vem. De dia és a sombra, à noite o nosso amparo. Enquanto descansamos, estás a trabalhar. Te louvo, ó Senhor. Te louvo, ó Senhor. Descanso em teus braços, como os lírios, espero em ti. Te louvo, ó Senhor. Te louvo, ó Senhor. Descanso em teus braços,
Senhor, digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, Maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Não, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Não, não há outro Digno és de igual glória. a ti. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Não, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Não, não há Porque grande és tu. outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, Maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Eu convido nesse momento a sentar e a fazer a sua oração de confissão de pecados. Nós estamos diante de um Deus que é santo e por isso nós precisamos pedir perdão e misericórdia. Senhor, a tua palavra diz: resplendes de luz, és mais majestoso que os montes cheios de despojos. Nós te louvamos, Senhor, por tua glória. Ela não está restrita ao céu, pois como escreveu o profeta Isaías, nos céus os anjos proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Tu és santo, Senhor, separado de tudo o que existe. És belo, majestoso, e não há nada, nem ninguém que se compare a ti. Ao contemplarmos, Senhor, quem és, somos tomados de temor, pois nós somos impuros e precisamos, por isso, confessar os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, pois em muitas situações demonstramos estar presos ao nosso passado, quer seja pelos traumas que vivemos ou pelas situações difíceis que enfrentamos. Muitas vezes, Senhor, vivemos como se elas determinassem quem somos hoje. É por esta causa, Senhor, que nós te pedimos: tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar os nossos medos e pecados com confiança em Ti. Pai, Tu nos salvaste, e agora nossa identidade não está no que vivemos ou deixamos de viver, mas em Ti, o nosso Salvador e nosso Redentor. Nós também Te pedimos perdão, Pai,
por nossa dificuldade em confessar nossos pecados. Nós vivemos em um mundo de aparências. Buscamos parecer perfeitos, mas não somos. Nós também temos dificuldade, Senhor, porque queremos justificar nossos pecados com os pecados dos outros. E até tentamos nos sentir melhores com a falsa sensação de que os deles são piores do que os nossos. Mais uma vez, Senhor, nós te suplicamos, tem misericórdia de nós. Nós podemos até enganar as pessoas que nos cercam, mas não a Ti. Tu sondas o nosso coração e nos conhece profunda e intimamente. Verdade. Ainda assim, Senhor, nós não precisamos definhar em meio aos nossos pecados, pois o Senhor nos diz na Tua palavra, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade e misericórdia. É em nome de Cristo que oramos, nosso Redentor. Amém. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Que bom que estamos reunidos neste dia que se chama pelo nome do nosso Deus. E antes de mais nada, eu queria render gratidão ao Senhor, porque ontem, na noite de ontem, nós estivemos aqui cultuando também, e um bom número de irmãos, muitos irmãos na verdade estavam conosco, a maioria deles jovens. Nossos jovens atenderam a orientação, a convocação pastoral e estiveram aqui na noite passada, pensaram também em vocês que estão cultuando neste dia. Então louvado seja o Senhor por isso. Eu queria, irmãos, destacar um aviso que temos no nosso boletim, que está no aplicativo, que é o aviso do departamento infantil. A partir da próxima sexta, Cris, desta semana já, da última sexta então, começando na última sexta, nossos irmãos do departamento infantil deram início a uma série que vai tratar do livro de Deus, da Bíblia. Vocês sabem, nós não temos o departamento infantil funcionando presencialmente, mas toda sexta eles soltam uma videoaula para abençoar nossas crianças. E a partir deste mês nós vamos trabalhar a questão do livro de Deus. O que é a Bíblia? Como conhecê-la? Suas partes, seus personagens principais, a grande história da Escritura. Tome um tempo para assistir a videoaula com seu filho e para ajudá-lo a conhecer e manejar bem a palavra de Deus, certo? Vamos ao Senhor em mais uma oração? Curve a sua cabeça comigo e estejamos em oração outra vez. Senhor Deus, nós concordamos com o que o salmista escreveu há tanto tempo. Ele disse, provem e vejam que o Senhor é bom. Nós provamos, e por Tua imensa graça, nós experimentamos Tua bondade. O Senhor tem sido bom conosco de tantas maneiras. E é por isso que nós nos reunimos para louvar e bendizer o Teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Como igreja, nós queremos Te render graças pela vida dos nossos irmãos Diego e Hértila, que Te celebram hoje pelo primeiro ano de seu casamento. Louvado seja o Senhor por isso. Te agradecemos também, ó Deus, pela vida de Naldo e Zezé, que Te celebram por 48 anos de casamento. Que graça é a Tua, Senhor. Que os mais jovens, como Diego e Hértila, olhem para este casal e se inspirem em um modelo de fidelidade que glorifica o Teu nome e ilustra para o mundo a relação que Cristo viverá com a igreja por toda a eternidade. Nós também Te rogamos por nossos irmãos que sofrem. Nossa irmã Suzy, que perdeu o pai, tenha misericórdia dela, Senhor, de seus irmãos,
Sandro, Cíntia. Ajude-os a viver este tempo de luto. Eles que estavam vivendo uma reaproximação com o Pai, tiveram a oportunidade de cuidar dele nos últimos dias. Nós te agradecemos por isso, mas pedimos que o Senhor os conforte e o Senhor os console, pois apesar de tudo, o pai deles morreu em ti. Queremos lembrar, Senhor, do nosso irmão Francisco Rique. Teu servo saiu do hospital, voltou para o hospital. Estende tua mão sobre ele, sobre os seus filhos, seus familiares que cuidam dele. Faz o mesmo, ó Deus, com nossa irmã Vanessa. Tua serva não foi ao hospital, ela está sendo cuidada em casa. Mas nós todos sabemos da dificuldade imensa que ela e sua família atravessam. Fortalece o nosso irmão presbítero Paulo Luceno. Faz dele, ó Deus, um pastor para sua esposa, filhas e neste momento para seus irmãos e pais. Use o teu servo, por favor, Senhor. Nós queremos te pedir por nossa irmã Rosângela também, esposa de Arnob, tua serva não pôde estar conosco, pois está enfrentando uma crise de saúde, ó Deus. Ajude-a, que neste dia ela encontre graça suficiente em tua presença. E agora que vamos ofertar e colocar diante de ti nossos dízimos, ajuda-nos a fazê-lo em espírito de culto, com alegria e gratidão no coração. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus e para o louvor da glória dele. Amém. Vamos ofertar e dizimar, irmãos, enquanto cantamos mais uma canção. Senhor, és tão belo, tua majestade enche o céu sem fim. Santo és, Senhor, supremo, exaltado, os céus não podem te conter, ó meu Deus. Santo és, Senhor. E quando eu vejo tua glória, me rendo a ti. Eu me prostro a teus pés, eu me prostro a teus pés, eu me prostro a teus pés, pois tu és meu Deus, meu Deus. Ao pecador salvaste, com sangue me lavaste, alvo estou. Como te amo, ó Deus.
pois tu és meu Deus, meu Deus. Eu me prostro a teus pés, eu me prostro a teus pés, eu me prostro a teus pés, pois tu és meu Deus, meu Deus. Você pode cantar, eu me prostro. Eu me prostro a teus pés, eu me prostro a teus pés, eu me prostro a teus pés, pois tu és meu Deus, meu Deus. Que assim seja, queridos, que estejamos no coração prostrados aos pés do nosso Senhor nesta manhã. Vamos abrir agora o texto sagrado. Quero convidá-los ao texto de Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler para começar o verso de número 5. Estamos em uma série de mensagens temáticas que tratam sobre o nosso passado. E neste dia nós vamos estudar, ouvindo um sermão temático, vamos passear por alguns textos. Nós todos conhecemos bem o relato da queda, o que está registrado em Gênesis capítulo 3. Nós sabemos que os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. Eles transgrediram a lei do Senhor. Ninguém esquece esta parte da história. O que nem sempre lembramos é o que vem depois, queridos. Pois nossos pais não apenas desobedeceram a Deus, eles também não confessaram seus pecados. Vocês se lembram? Quando questionados por Deus, Adão apontou para Eva, e Eva apontou para a serpente. Foi a primeira tentativa humana de transferir a culpa. Infelizmente, não foi a última. Pois frequentemente nós ouvimos das pessoas: foi ele, foi ela, eles são os responsáveis. Quase nunca ouvimos de primeira: fui eu sou o culpado. O que acontece conosco, irmãos? Por causa de nossa natureza adâmica, nós temos uma memória extremamente seletiva dos pecados. Geralmente maximizamos os pecados dos outros, minimizamos os nossos. Nos lembramos muito do que eles fizeram e muito facilmente nos esquecemos do que nós mesmos fizemos. E sabe de uma coisa? É por isso que tantas pessoas ainda estão presas ao passado. Só consideraram o outro lado da história. Não pararam para considerar o lado delas do que aconteceu. Por isso, minha proposta com este sermão para ajudar todo mundo é a seguinte: vamos olhar para trás com humildade. Não falemos somente dos pecados dos outros. Falemos e consideremos os nossos próprios pecados. Eu acho que é o que temos aqui. Em Mateus 7, verso de número 5.
Palavras do Senhor Jesus. O texto inspirado nos diz: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Vamos orar outra vez? Senhor, nós queremos te pedir por assistência do teu Espírito. Espírito Santo, abra os olhos dos nossos corações neste dia. Nos permita enxergar e atender prontamente a verdade de tua palavra. E se há pessoas conosco, ou se há pessoas que nos assistem, que se encontram presas no passado, por seus próprios pecados, ou porque não consideraram seu lado da história, liberte-as no poder de tua palavra e para a glória do teu nome. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. De acordo com o Dr. John Stott, neste pequeno parágrafo do Sermão do Monte, Jesus está tratando dos nossos relacionamentos. Segundo Jesus, nós não podemos tratar nossos irmãos como se fôssemos juízes deles. Em outras palavras, não podemos tratá-los como se fôssemos superiores a eles. Tampouco devemos tratá-los como hipocrisia, ou seja, fingindo que nós não vivemos o que eles vivem, ou que nós não enfrentamos as dificuldades que eles enfrentam. Certo, Jesus, entendemos. Então, como devemos tratar nossos irmãos? A resposta está no verso que acabamos de ler. De acordo com o Senhor, nós devemos cuidar uns dos outros, tirar o cisco do olho do nosso irmão. Vejam isso, queridos. Não é errado tirar o cisco do olho do irmão. Às vezes é necessário. Algo, porém, precisa acontecer antes. Primeiro, tire a viga do seu próprio olho. Não é errado, então, tirar o cisco do olho do irmão. O que é errado é não querer considerar a viga que nos atrapalha nos nossos próprios olhos. Este é um exercício que exige humildade. Antes de tratar dos pecados dos outros, nós precisamos tratar dos nossos próprios pecados. Se escolher, se resolver fazê-lo, você vai ser ajudado em todos os níveis de relacionamento. Vai melhorar a sua vida. Se decidir neste dia por olhar primeiro para os próprios pecados, talvez você saia daqui liberto de algumas coisas que ainda lhe prendem ao passado. Por isso, vamos olhar para trás com humildade, irmãos. Vamos considerar também o nosso lado da história. Como, Renan? Por que deveríamos fazê-lo? E mais, o que é que nós ganhamos com este exercício que exige humildade? Para responder essas e outras perguntas, irmãos, eu quero que, para começar, nós consideremos o que eu chamei de a importância da análise humilde. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12. Nós vamos ler do verso 17 ao verso de número 21.
enquanto folhei a sua Bíblia, permitam-me colocar o seguinte: como Jesus, o apóstolo Paulo sabia que algumas pessoas nos tratariam mal. Era esperado. No entanto, ele não se concentra nestas pessoas. Ele fala para os cristãos. Sua pergunta, bem que poderia ser a seguinte neste texto: como reagimos aos pecados dos outros? Leiamos Romanos 12, do verso 17 ao 21. O texto sagrado registra: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Comecemos pelos imperativos negativos deste texto. Não retribuam a ninguém mal por mal. Nunca procurem vingar-se. Não se deixem vencer pelo mal, irmãos. Eu sei que algumas passagens da Escritura são mais complexas do que outras. Nem sempre você as entende de cara. Às vezes nós precisamos de alguém mais maduro para nos explicar o texto, de um comentarista bíblico que estudou mais do que você. Eu sei que é assim, mas este não é o caso. Esta passagem é abundantemente clara. Você entendeu? Pagar mal por mal não é certo aos olhos de Deus. Procurar vingar-se nunca é agradável ao Senhor. Ser derrotado pelo mal nos relacionamentos não é o ideal do Senhor para a sua vida. Então qual é, Renan? Vamos aos imperativos positivos, irmãos. O primeiro deles, ainda no verso 17, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Eu tenho para mim que o apóstolo está dizendo algo do tipo: não decidam tudo sozinhos. Considerem a opinião dos outros. Pensem naquelas pessoas que estão assistindo o seu procedimento neste conflito. O segundo imperativo de Paulo, verso 18: façam todo o possível para viver em paz com todos. Eu gosto muito deste verso, irmãos. Pois nem sempre, verdade seja dita, nem sempre nós conseguimos ter a paz com todos. Por que não? Porque ela não depende só de você. Depende da outra pessoa também querer. Paulo está dizendo: façam todo o possível para ter paz com todos. Façam o que é responsabilidade de vocês.
A responsabilidade dos outros é dos outros, mas quanto a vocês, façam a sua parte. O terceiro, e o melhor dos imperativos positivos de Paulo aqui é: deixem com Deus a ira. Irmãos, lembremos, o nosso Deus é juiz, perfeito, no tempo apropriado, Ele julgará todos os pecados do mundo. Você não precisa ocupar o lugar dele. Você não saberia resolver todas as coisas. Você não precisa ser consumido no coração pelo desejo de vingança. Entregue ao Senhor. Ele vai colocar todas as coisas em ordem no dia do juízo. Por fim, nós temos o imperativo ao final deste texto: vençam o mal com o bem. Este verbo vem do contexto militar, irmãos. Retribuir mal por mal é perder a batalha para o mal. Mas nós somos chamados para vencer o mal. Como? O apóstolo nos disse: dê-lhe de comer, dê-lhe de beber. Preste atenção, Paulo está falando de ações e não de sentimentos. Pois ele sabia, nem sempre nós conseguimos controlar o que sentimos, mas cabe-nos decidir como agir. Ele não está pedindo: apaixone-se outra vez por esta pessoa. Sinta tudo o que você sentia antes de imediato. Não. Façam algo. Faça por ele, minha irmã, o que ele não fez por você. Pague o mal com o bem, para a glória de Deus. É como deveríamos viver, irmãos. Mas, sinceramente, não é como vivemos sempre. E outra vez, é por isso que algumas pessoas estão presas ao passado. Elas responderam mal ao mal. Elas responderam pecaminosamente aos pecados dos outros. Para usar a linguagem de Paulo, pagaram mal por mal. Por que fizeram isso? Se estamos falando de cristãos, por que nós fazemos isso, irmãos? Eu tenho para mim que é porque nós nos esquecemos de quem é o nosso Deus. Momentaneamente nossa visão fica turva. Assumimos uma visão equivocada sobre o nosso Deus e, obviamente, sobre nós mesmos. Você se lembra de Noemi, de quem ouvimos recentemente? Ela perdeu marido e filhos. E ninguém aqui poderia dizer: foi culpa dela, pastor. Claro que não foi. Ela vivia no mesmo mundo que vivemos, um mundo caído, que tem dor, sofrimento e morte. E eles morreram. Não foi culpa dela. Mas ela tinha uma escolha a fazer. Como reagir? Como de fato ela reagiu, irmãos? O texto bíblico de Ruth nos diz que ela se tornou amargurada. E se voltou até mesmo contra o Senhor, dizendo: Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Não é como respondemos as situações complicadas da vida às vezes. Não é como reagimos aos pecados dos outros. Nos tornamos amargurados. Nos esquecemos de quem é o Senhor.
Minha irmã, seu Deus não é mau, Ele é bom. Ele não quer o seu mal. Todas as coisas Ele opera para o seu bem. Ele é bom, perfeito, jamais erra no que faz. Por isso você pode confiar nele. Entregar o desejo de vingança nas mãos do Senhor, crendo que Ele mesmo vai operar a justiça. Outras pessoas estão presas ao passado, porque elas não conseguiram perdoar os que lhe fizeram o mal. Talvez este seja você. Alguém pecou contra você. E este alguém lhe procurou e lhe pediu perdão. Mas você não consegue perdoar. Por que você não consegue perdoar? Porque nós temos dificuldades, irmãos, com o perdão. De novo, eu acho que nós temos uma visão turva, momentaneamente. Nos esquecemos de quão mal nós somos. E de quão maravilhoso é o nosso Deus. O apóstolo Paulo, mais cedo, neste mesmo texto de Romanos, escreveu assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Em outras palavras, irmãos, quando nós nos avaliamos à luz do Evangelho, não podemos chegar a outra conclusão. Somos tão pecadores quanto qualquer um. E se somos salvos pela graça, porque em Cristo Deus perdoou todos os nossos pecados. Amém por isso? Então quem somos nós para não perdoar um pecador, um semelhante? Se você foi perdoado por um Deus justo, santo e poderoso, por que você está retendo perdão no coração? Ele é igual a você, ela é igual a você, perdoe. Ah, pastor, eu tenho muita dificuldade. Eu sei, não é fácil. Mas continue tentando. Não se acostume. Siga orando ao Senhor para perdoar. Não guarde as coisas no coração. Não se torne amargurado com as pessoas ou com a vida. C.S. Lewis disse, falando de perdão: Deus sabe o que queremos. E Deus também sabe o que não podemos fazer sozinhos. E o melhor, dele vem o poder para realizar coisas impossíveis. Siga orando, meu irmão. E uma última coisa, ainda nesta primeira divisão, algumas pessoas estão presas ao passado porque acabaram acreditando no mal que lhe fizeram. Estou pensando aqui, por exemplo, em abusos. É claro, irmãos, pais não deveriam abusar de seus filhos. Adultos não deveriam usar crianças. Crianças não deveriam maltratar os colegas. Mas nós vivemos em um mundo caído. Por vezes é o que acontece. E infelizmente muitos são os jovens. Muitos são os adultos que se deixam definir pelo que viveram no passado. Eles são o que são hoje, pelas experiências de ontem. Não precisa ser assim, meu irmão.
Se você é salvo por Deus em Cristo Jesus, você não deve pensar demais de si mesmo, mas você também não deve pensar de menos. Sim, você é um pecador, mas em Cristo Jesus você foi adotado na família de Deus. Você não precisa acreditar no que os pecadores disseram sobre você. Não precisa assumir o que eles lhe fizeram. Eu e vocês precisamos dar ouvidos à voz de Deus, acreditar no que Ele fez por nós em Cristo, qualquer que tenha sido o seu passado, você é filho de Deus para todos sempre. Somos herdeiros de um reino eterno, irmãos. Fomos transportados de um império das trevas para o reino do amor. Lembre-se disso. Você não é o que aconteceu. Você é aquilo que Deus diz que você é. Depois de considerar a importância da análise humilde, eu queria ver com vocês agora o que eu chamei de o desafio da análise humilde. E para tanto, quero que vocês abram comigo no Salmo de número 38. Lembre-se, este salmo é de Davi. E ele trata de confissão de pecados. O salmo poderia ser dividido em sofrimentos. É sério. As divisões desta canção falam de sofrimento. Davi fala do sofrimento, do peso da culpa, do sofrimento de enfrentar uma doença horrível, do sofrimento que veio por causa da ausência de amigos, do sofrimento que vinha nas tramas de seus inimigos. Eu quero ler com vocês somente do verso 3 ao 8 para considerar o trecho que ele fala da culpa. Salmo de número 38, verso 3, o texto diz: por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Verso 5. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. A expressão por causa de, que se repete aqui 3 vezes, não deixa dúvida. O salmista entende, queridos, que sua doença tem uma fonte espiritual. Precisamos de cuidado com isso. Porque nem sempre é o caso. Como explicou Jesus no episódio daquele cego de nascença. Não é assim, não há uma relação direta toda vez entre o meu pecado e a minha enfermidade. Não, às vezes estamos sofrendo com os efeitos da queda sobre a criação. Nem sempre é o caso. Mas dizer que nunca é o caso
pode significar permanecer preso ao passado por falta de confissão de pecado. Pode significar continuar sofrendo. É o caso de Davi aqui. O salmista está nos dizendo que a enfermidade externa abriu-lhe os olhos para a enfermidade interna. Em dado momento, sua culpa se tornou tão pesada que não podia mais não ser notada. Seus pecados, que antes eram tratados como gotas, se revelaram como um mar furioso. Um mar que está prestes a afogá-lo em angústia e tristeza. Algumas coisas não podem ser tratadas como remédio. Devem ser tratadas com confissão de pecados. Não confessar pecados, queridos, é apodrecer por dentro em nossa vida espiritual. E em muitos casos é adoecer por fora. A ausência de confissão, por exemplo, pode explicar porque muitos são aqueles que estão perturbados por seus passados, já deveriam ter resolvido, mas o passado ainda lhes perturba. É porque é o seguinte: mesmo que os problemas tenham sido iniciados por outras pessoas, até que nós confessemos os nossos pecados, de alguma maneira nós estaremos presos ao passado, andaremos para frente, como se estivéssemos carregando uma bola de metal presa à perna. Você vai andar, não como deveria. Mas por que então temos tanto problema com confissão de pecado, gente? Por que você leva tanto tempo às vezes, e eu também? Claro, nós somos pecadores. Outros pecados nos cegam, nos atrapalham neste caminho. Um deles é o orgulho. Ninguém gosta de declarar que errou de novo. Ninguém gosta de admitir que fracassou. Nós não gostamos de dizer que estamos errados, nós queremos estar certos sempre. No seu relacionamento, você quer vencer toda vez o argumento, a discussão, a disputa, mas por que você tem que vencer toda vez? Disse o sábio, e nós conhecemos: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo precede a queda. Se continuar orgulhoso e soberbo no seu relacionamento, sua família pode ser destruída, meu irmão. Sua esposa pode não aguentar. Seu esposo pode não conseguir levar. Seus amigos, você pode perdê-los. Se você sempre é o certo, se você nunca erra, se você nunca tem pecado para confessar, a convivência vai ficar muito difícil. Outro pecado que nos atrapalha, irmãos, é a obstinação do coração. Às vezes você até sabe que pecou. Você sabe lá no fundo que é um pecador, mas você não consegue procurar o caminho da reconciliação.
Você não valoriza isso. Você sabe que errou, mas não fala. Você sabe que pecou, mas não procura a pessoa contra quem pecou. Mas vocês se lembram do que disse Jesus? Se estiverem ao altar do Senhor, com uma oferta para prestar, e se lembrarem de alguém contra quem vocês têm algo, deixem a oferta esperando e procure a pessoa para se reconciliar com ela. Isso é prioridade, irmãos. Jesus está dizendo, isto é muito importante. Se sabe que pecou, confesse imediatamente. Não dê ouvidos ao coração. Procure a resolução o quanto antes. Faça disso uma prioridade. Pegue o telefone, envie uma mensagem, escreva uma carta, procure a pessoa. Mas e o medo, pastor? Vocês sabem que por vezes é o medo que nos paralisa no caminho da confissão. Foi por isso, por exemplo, que Adão fugiu de Deus. Lá no capítulo 3 de Gênesis, ele declara ao Senhor: quando ouvi teus passos no jardim, eu tive medo e por isso me escondi. Você se esconde da sua esposa, do seu esposo, do seu irmão, porque você tem medo. Você não se descortina porque você tem medo. Você não quer que ele, ela, eles saibam o quão pecador você é. Você tem medo de ser conhecido e não amado. De ser conhecido e abandonado. Mas Renan, e se eu confessar e ele esfregar o pecado no meu rosto? E se ela usar o meu pecado contra mim? Meu irmão, quem disse que é o que vai acontecer? Você está supondo que este é o caminho, mas não foi para Adão. Deus não fez isso com ele. Deus não faz isso com você. Deus não fez isso comigo. A pessoa contra quem você pecou, lembre-se, é tão pecadora quanto você. Ela deveria tratá-lo com a mesma misericórdia que recebeu de Deus. Como o mesmo perdão que recebeu de Deus. Ela vai me tratar assim? Eu não sei, mas de novo, nós somos responsáveis por nossa parte do problema. Por fim, irmãos, outro pecado que nos atrapalha neste caminho de confissão é a insensatez, tolice. Não sei se acontece com você, mas vez por outra eu quero justificar meus pecados. Eu quero racionalizá-los. Eu fico conversando comigo mesmo. Não, eu fiz isso por isso, mas eu também respondi assim por isso. Não, o pecado dela é maior do que o meu. O pecado deles justifica a minha resposta pecaminosa. Quem disse? Pecado é pecado, meu irmão. Responder de maneira pecaminosa ao pecado dos outros também é pecado. Nestes momentos nós precisamos de auxílio, de gente mais madura, de gente sábia, de amigo crente, que vai nos ajudar a enxergar melhor a situação. Salomão escreveu: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Aquele que anda como os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Não é como você quer terminar. Então, por mais difícil que seja, convide um amigo para revisitar suas falas e suas ações no conflito. Alguém de fora vai lhe ajudar a ver melhor.
a chegar o quanto antes na confissão do seu pecado. Pois é a confissão de pecados, irmãos, que vai nos trazer cura, que vai nos colocar outra vez na rota do amor, que vai nos levar de novo à alegria espiritual no coração. A propósito, é com ela que eu quero terminar este sermão. Eu quero concluir com o que chamei de a alegria da análise humilde. Quero ler com vocês 1 João. Não o Evangelho segundo João, tá? Primeira carta de João, aquela que está mais ao fim da Bíblia. 1 João, capítulo de número 1. Antes de ler o texto, me permitam dizer o seguinte: admitir seu pecado, pedir perdão à pessoa contra quem você pecou, não garante que ela vai perdoá-lo rápida e alegremente. Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez seja imediatamente, talvez leve tempo. Mas é assim mesmo. É como as coisas funcionam entre pecadores. Temos dificuldades para pedir perdão e temos dificuldades para dar perdão. O mesmo, no entanto, não deve ser dito sobre o nosso Deus. Admitir pecados diante dele, confessá-los perante o Senhor, é contar com respostas certas, que nos levarão à alegria espiritual outra vez. É o que temos aqui em 1 João capítulo 1. Leiamos os versos 3 e 4. O apóstolo escreve: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Verso 4, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. De que alegria o apóstolo João está falando, irmãos? O que é que ele quer para os seus leitores? Comunhão com Deus e seu Filho Jesus Cristo. Pense sobre isso ao longo do dia. Homens e mulheres comuns, pecadores, que deliberadamente tomaram outra rota. Pessoas que deveriam ser condenadas ao juízo eterno de Deus. Pessoas assim podem, pela graça, desfrutar de perfeita comunhão com Deus. É um milagre, irmãos. Deveríamos valorizar mais a comunhão com Deus. Esse tipo de relacionamento, como Deus Santo, requer também um tipo específico de vida. Versos 5, 6 e 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz, queridos, é a vida do cristão que tem comunhão com Deus. Mas o que é que estava acontecendo nos dias de João? E obviamente ainda acontece nos nossos. Algumas pessoas não se preocupavam com o tipo de vida que levavam. John Stott comenta a passagem dizendo: eles viviam como se o pecado não pudesse quebrar a comunhão com Deus. João diz: esta comunhão é falsa. Como teremos comunhão com o Deus das luzes, se nós deliberadamente ainda vivemos nas trevas morais? Uma coisa é incompatível com a outra. Agora, me permita ser claro. Andar na luz neste texto não é viver sem pecado. Não tem como. É viver em confissão de pecado. O fundamento desta vida está nos versos 8 e 9. João escreve: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A atitude cristã, irmãos, diante do pecado não é negá-lo, é admiti-lo, aberta e corajosamente. John Stott comenta: se por um lado havia pessoas que diziam ter comunhão com o Deus das luzes, vivendo em trevas, por outro, existiam aqueles que se apresentavam como altamente espirituais, nem pecado eles têm. Mentirosos. Todos nós sabemos que são mentirosos, pois todos nós pecamos. Logo, a comunhão com Deus, ou a alegria da comunhão, não será uma conquista da perfeição moral. A avenida que nos leva à comunhão com Deus é uma vida de humilde confissão de pecados. Vez por outra eu converso com gente que diz: pastor, eu quero ser mais íntimo de Deus. Eu quero experimentar mais a presença do Senhor. Eu gostaria de sentir mais. Eu gostaria de ter mais comunhão com Deus. Não tem nada errado com isso, irmãos. Justo e apropriado. Mas por que é que elas não conseguem? Por que é que na sua vida com Deus nem sempre você tem a comunhão que gostaria? É claro que há muitas respostas para essa pergunta, mas uma delas é falta de confissão. Tem muita gente achando que precisa ter uma vida perfeita diante dele para ter comunhão. Tem gente pensando que pode fazer por merecer. Algumas pessoas estão tentando comprar o acesso. Irmãos, isto é salvação pelas obras, não é o Evangelho de Cristo. Você não precisa de vida perfeita para andar com Deus. Você precisa de humildade para reconhecer que é pecador e que Cristo é seu Salvador perfeito. É o que nós temos, por exemplo, no início.
Ou ao início do capítulo 2, desta mesma carta. Vocês ainda estão por aí? 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, irmãos, para viver em comunhão com Deus, você não precisa de uma vida perfeita, você precisa viver diante de um Salvador perfeito. A confissão de pecado, diferentemente do que alguém poderia pensar, vai nos aproximar de Deus. Vai nos colocar face a face com Cristo todos os dias. Quando você for acusado pelo inimigo das nossas almas, lembre-o de Cristo. Pois o que Cristo faz, segundo João, em dias de acusação, é nos defender. Agora Ele não nos defende, ou a base de sua defesa não somos nós. A base de sua defesa não é sua justiça, não são meus méritos, não é sua obediência, sua perfeição, sua vida irretocável, sua moralidade, não. A base de sua defesa, irmãos, é sua obra vicária na cruz do Calvário. Ele é justo. Ele é o nosso advogado. Ele é a nossa propiciação. Esta palavra grande tem muito significado. Significa que o sangue de Jesus, de uma vez por todas, afastou de sobre as nossas cabeças a ira de Deus. Em Cristo, Deus se deu por satisfeito. Nunca mais, se você está em Cristo, nunca mais o juízo de Deus cairá sobre você. Ele já caiu sobre Cristo. Nós temos comunhão com Deus por causa de Cristo. Confissão é a avenida, irmãos. Com isso eu não estou dizendo que agora nós podemos viver de qualquer maneira. Eu não estou insinuando que podemos viver em trevas morais e que isso não tem problema. Tem problema. Se algumas pessoas não desfrutam da comunhão com Deus porque tentam sozinhas, outras não desfrutam porque desprezam o valor do nosso Deus. Se esquecem que Ele é santo, irmãos. Completamente apartado do pecado. Que Ele vai vingar os pecados. Retribuir ao pecador. Não é assim. Você não pode levar a vida do seu jeito e querer contar com a comunhão com Deus. Não vai dar. Seu Deus é santo, justo, puríssimo. Mas eu não estou dizendo que vamos viver sem pecado, irmãos. O que eu estou dizendo é um crente genuíno, que teve os olhos abertos pelo Espírito para contemplar a glória de Cristo na face de Deus. Um crente assim não é amigo do pecado. Não faz as pazes com o pecado. Não dá a mão ao pecado. Não se acostuma com pecado de estimação. Não olha para o pecado como se fosse algo normal, do tipo, somos humanos. Não, irmãos.
Os crentes vivem em guerra no poder do Espírito contra o pecado. Como é que nós os vencemos? Os pecados? Ao final do verso 7 de 1 João, o apóstolo menciona a comunhão com os irmãos e o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É quase como se ele estivesse dizendo: os crentes que vencem o pecado são aqueles que regularmente confessam seus pecados a Deus e uns aos outros. Nós vencemos acreditando e declarando que somos fracos. Vencemos quando dizemos a Deus: não podemos sozinhos. Vencemos quando abrimos o jogo com um irmão em Cristo e pedimos ajuda. Sozinhos nós não conseguimos. Irmãos, eu sei que esta mensagem é meio difícil. Eu acho que a gente tem dificuldade com este exercício de humildade. Mas se você não se olhar no espelho da Bíblia, você vai continuar sofrendo. Eu sei que é desafiador olhar para o nosso lado da história. Deixar o outro e considerar o meu pecado. Eu sei que isso é chato. Isso humilha. Ei, mas isso nos liberta também. Tem muita gente presa ao passado. Ao que o pai, a mãe, o tio, a tia, o amigo, o irmão em Cristo, o pastor, seja lá quem for, fez, falou, disse. Mas será que você não tem que considerar o que você fez em resposta ao que eles fizeram? Será que não tem andado em pecado no que guarda no coração, no que pensa aqui, no que deixa de viver, porque é tomada por amargura, sendo Deus tão bom e maravilhoso? Davi viveu assim, irmãos. Mas vocês se lembram do Salmo 51, outro salmo de confissão de Davi. Em dado momento ele abre o jogo com o Senhor. E ele pede ao Senhor: não retires de mim teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e então ensinarei aos pecadores e transgressores sobre a tua vontade. Não esqueça o que você ouviu rapidamente. Não desconsidere a palavra de Deus. Saia deste culto, volte para sua casa, pensando, orando, para ser uma pessoa mais feliz no Senhor e liberta das coisas que lhe prendem ao passado. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e aproveite para orar agora. Tome aí algum tempo para falar com Deus.
glória. Fiquemos de pé. Digno és de glória e louvores. Levantemos vossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos vossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, não há outro Digno és de glória. igual a ti. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, não há Porque grande és tu. igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Senhor, Tu és grande e poderoso. Nós somos pequenos e fracos. E por isso, não apenas pecamos, nós temos uma enorme dificuldade de reconhecer nossas faltas, de confessá-las diante de Ti, diante de irmãos, cônjuges, filhos, pais, amigos. E é por isso, ó Deus, que tantas vezes ainda sofremos com coisas do passado. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a olhar para trás com humildade, a considerar o nosso lado da história. Ajuda-nos a confessar e a perseguir a reconciliação com aqueles contra quem pecamos. E acima de tudo, ajuda-nos a olhar para Ti, um Deus santo, justo e ao mesmo tempo misericordioso e gracioso. Que o Teu Evangelho seja poder de Deus para salvação e santificação no nosso meio. Que o Teu Evangelho seja a nossa motivação para buscar, ó Deus, a reconciliação em nossos relacionamentos. Nós Te pedimos, leva-nos em paz aos nossos lares e nos conceda uma semana de avaliação humilde para a Tua glória. E, consequentemente, sejamos abençoados em todos os níveis de relacionamento. Em nome de Jesus nós oramos. E que o amor de Deus, nosso bendito Pai Celestial, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão,
que o consolo, o poder e a influência do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Que tenhamos todos uma ótima semana sob a bênção do Senhor. Vamos sair uma fila por vez. Presbítero Diogo, esteja comigo aqui à porta, por favor. Só me glorio em ti. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Aleluia. Tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo.